Como sempre, é um prazer estar com todos vocês. Hoje nós vamos conhecer João Cabral de Melo Neto. Então, sem mais delongas, vamos adentrar no mundo deste autor. João Cabral de Melo Neto é um autor reconhecido na literatura brasileira, principalmente por conta do movimento modernista no qual ele está inserido e faz parte deste grupo. Atuou como diplomata, trabalhou em Barcelona, Madrid, Sevilha, em grandes cidades da Espanha, e é aí que nós percebemos a sua influência com relação ao realismo espanhol. João Cabral de Melo Neto vai ser enquadrado, então, na geração de 45 do movimento modernista, principalmente por suscitar na sua obra, primeiro, a perspectiva de forma na sua obra poética, depois o surrealismo, que é uma das vanguardas europeias que ele introjeta na sua obra literária. Lembrem-se lá das nossas aulas sobre vanguardas europeias e recuperem também aqueles clipping que eu enviei para vocês sobre literatura e as vanguardas europeias, para você ver no que essas obras conversam. É importante a gente observar que a vanguarda europeia mais a literatura brasileira vão se miscuir, se juntar, formando novas perspectivas de temática ou de forma de narrar, de contar uma história. É por isso que nós vemos as características das vanguardas, às vezes, se introjetando, se misturando junto com a obra dos autores ou até mesmo com a temática que o autor trabalha na literatura. João Cabral de Melo Neto vai ser um autor que fará isso. A sua poesia, ela possui, além de uma ligação com o simbolismo, uma forte tendência também com o simbolismo, principalmente com relação ao imaginário popular. E aí o autor faz essas brincadeiras, como a que nós vimos no início da aula, no poema Pontuação. Essas brincadeiras de tratar, ora, sobre uma temática pouco debatida, ora, sobre uma perspectiva mais formal, como, por exemplo, ele pegar o elemento da gramática e discutir ali algum tema muito preciso para ele. E aí, ontem nós tratamos sobre a questão da universalidade na diferença dos autores, né? Principalmente a da terceira fase, no qual vai ser visto como uma literatura universal. João Cabral de Melo Neto é o autor que vai absorver esta universalidade, obviamente, talvez até por conta da sua influência com relação ao realismo, principalmente o realismo espanhol, mas se nós percebemos as suas obras, elas tratam quase que exclusivamente do ser humano, do homem, né? Tratam de um sentido mais literal da vivência humana. Veja esse trecho do poema O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Ele fala assim nesse trecho: difícil é saber se aquele homem já não está mais aquém do homem, ao menos capaz de roer os ossos do ofício, capaz de sangrar, na praça, capaz de gritar, se a moenda lhe castiga o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos, como amoleceu as pedras. Aqui nós vemos, neste poema, João Cabral de Melo Neto tratar sobre a questão do trabalhador rural, né? O trabalhador do engenho. E aí ele fala a forma em que o seu corpo, deste trabalhador, vai se degradando no decorrer do tempo. Percebam que esta temática é uma temática muito universal. O trabalho que suga o indivíduo, que suga o homem e acaba destruindo o seu corpo físico, quando não, o seu intelecto também. Vamos agora ver no site do canal do Brasil Escola, o próprio João Cabral de Melo Neto
falando sobre a sua poesia? Qual é a sua autoanálise e a autocrítica sobre ela? E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo compreende, tolerar, compreende? Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz, rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera, uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, em que o carro fosse saculejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito vai passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Essa visão do autor de produzir uma poesia mais hermética, mais irregular, do sentido formal das estruturas já padronizadas na literatura brasileira, é o que faz o João Cabral de Melo Neto ser visto ora como hermético, ora como racionalista e ora como a sua poesia meio quebrada, intruncada, sem uma fluência. A isso, nós objetivamente tratamos da forma. É a estrutura que o autor utiliza na sua obra literária, a forma que ele trabalha a sua linguagem, que fará com que ele seja visto nesses termos que eu apresentei para vocês. Não obstante, na própria Morte e Vida Severina, nós vemos como que esse estilo do autor torna-se cada vez mais rico, esse quebrado que ele mesmo falou, como se fosse um trepidar, um andar nas ruas de Diamantina, por exemplo. Né? Quem sobe ali a Rua do Tijuco, totalmente irregular, é meio esse caminho que ele vai fazendo. Como que ele faz isso? Através de palavras, juntando o erudito com o coloquial, que nós falamos na aula passada, mais uma pontuação que não tenha um princípio de linearidade ou um princípio de fluência, como aconteceu, por exemplo, com os sonetos que ele criticou neste vídeo. Qual é o estilo propriamente do João Cabral de Melo Neto? Primeiro, o rigor formal. Ele é centrado na forma sem tender exclusivamente ao aquele culto da forma que nós vemos com os parnasianos. Então, ele busca algumas estruturas fixas, alguns versos rimados. Obviamente que nós sabemos, recordamos, que o modernismo possui como característica na poesia versos livres e brancos, ou seja, sem rima. Entretanto, João Cabral de Melo Neto, por conta até mesmo da inserção da linguagem coloquial, produz essa rima para que tenha essa musicalidade natural que há na língua portuguesa. Não há um objetivo de sentimentalismo na sua obra. Isso não significa que o autor não coloque ali sentimentos muito vivos, muito próprios, né? É uma obra mais objetiva, mais racional, ou seja, tende ali a aproximar-se do realismo, por isso nós vemos uma obra também construtivista, aproximando-se do parnasianismo. Não tinha o intuito de romancear as temáticas que ele trabalhava, principalmente a temática do Nordeste. É por isso também nós reafirmamos a sua opção em descrever as perspectivas do real, essa proximidade com o movimento realista e o realismo espanhol de fato. Então, nesse sentido, nós vemos a obra do João Cabral de Melo Neto buscando no seu conteúdo, naquilo que ele fala, naquilo que ele transmite, uma concretude das sensações, dos sentimentos. Por isso que não há um romantismo, uma romantização daquilo que o autor busca apresentar na sua obra, daquilo que ele sente ou do seu personagem. Nesse sentido, nós vemos que a sua obra, como um todo, ela apresenta-se sobre oposições, né? Oposição do bem, do mal, do claro, do escuro, o que nos aproxima da antítese também, que é uma característica do movimento
Barroco. Programa produzido pelo canal Arte1 e reprisado pela TV Cultura com Maria Bethânia, participação de Chico Buarque, entre outros autores. Neste trecho especificamente, nós vamos tratar sobre João Cabral de Melo Neto. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. João Cabral sonhou uma poesia sólida, feita do peso da realidade, nos seus versos calculados, revelou a beleza da pedra, do chão seco do sertão, do amor dos mal-amados, a explosão de uma vida severina. João Cabral sempre foi tido como um poeta seco, direto, pouco tocado por determinado tipo de emoção, como um poeta intelectualizado, como poeta em última análise da poesia. Saio de meu poema como quem lava as mãos. Isso diz tudo, na verdade. Foi papai. Papai, se ele sentia que o filho dava para alguma coisa, ele estimulava. Ele estimulou a ambição literária. O Vinícius de Moraes o chamou de poeta diamante, camarada diamante. E aí ele responde que ele não é um diamante nato, etc., mas que vale pelo que tem de cacto, de dureza, né? Porque o diamante é a pedra por excelência, uma espécie de superlativo de pedra. Chico, professor Wanda, que poeta é esse? Ele, com o Vinícius, ele tinha uma implicância muito grande. Ele ficava mais com o Vinícius do que o contrário. O Vinícius, aliás, escreveu, né, o poeta Camarada Diamante, Camarada Diamante. É maravilhoso. Mas ele implicava quanto podia. E um pouco por causa disso, ele falava que não gostava de música. Eu acho que é a verdade. Porque ele, não sei se é aquela dor de cabeça que ele tinha, ele achava que música, para ele, era barulho. Vinícius, para com essa história de amorzinho, diminutivo. E eu lembro dessa citação dele falar isso, que o Vinícius Moraes é o maior poeta que o Brasil não teve. O Vinícius ficava passado com essas coisas. Tadinho, todo mole, todo... Se zanga com o Vinícius apaixonado, chorando. Mas é isso mesmo. É lindo a diferença. Assim, no fundo eles se amavam, no fundo eles se gostavam muito, mas o João, essa coisa, ele era trancado, ele não conseguia... mas é muito claro, extravasar, e outro... E o Vinícius era... né? E ele falava, né, que aí não ia ter dor de cabeça, né, que só o Cabral que fez um poema sobre o aspirina. Eu vou ler só 4 versos para vocês verem como é que... Porque o poema é muito engraçado, chama No Monumento Aspirina, e começa assim: claramente o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina. Né? E termina assim: ela reenfoca para o corpo inteiro borroso de ao redor, e o reafina. Quer dizer, é um pouco humorístico também, né? Tem humor em João Cabral, humor meio oblíquo, né? Mas tem aí um... Maria Bethânia começa esse programa nos recordando sobre o realismo de João Cabral de Melo Neto. Então fiquem atenção, a qualquer momento, poemas que aparecerem sobre você, para você na prova, busque isso. Onde que se encontra o realismo no João Cabral de Melo Neto? Essa influência nele será muito forte nas suas obras como um todo, de forma a fazer essa obra literária, essa poesia, ser cada vez mais próxima da realidade, o que tange e torna-se comparativo com as obras realistas de fato. Entramos agora, de fato, numa das suas obras mais monumentais, Morte e Vida Severina. Ela vai retratar a trajetória de Severino, que é um homem do sertão. Ele vai estar deixando ali o Nordeste em direção ao litoral, na busca de melhores condições de vida. E daí nós vemos que esta temática da obra é uma temática
que foi trabalhada muito na segunda fase do modernismo, e agora ela retorna com João Cabral de Melo Neto. Em certa instância, vai retornar também com o João Guimarães Rosa, mas aí ele vai tratar muito mais do Sudeste do que do Nordeste, né, pelo sertão místico mineiro. Este personagem, Severino, encontra no caminho outros nordestinos como ele, que passam pelas privações impostas pelo sertão, pela aridez da terra, as injustiças sociais, as relações do trabalho, as questões do latifúndio, que serão medidas aí pelo autor na forma em que ele narra essa trajetória do Severino. Nós vemos, então, o trajeto que ele está fazendo em busca do litoral, e aí ele vai narrando a sua história. Ele retrata o enterro de um homem assassinado por latifúndios, ou seja, a questão da terra, como nós vemos ainda hoje os milhares de assassinatos, né, de mortes e vilimpêndios que acontecem principalmente com os indígenas e os trabalhadores do campo em relação à terra. João Cabral de Melo Neto já tratava sobre isso lá em 1945 de forma muito realista na sua obra. Então, fiquem atentos. A obra de João Cabral de Melo Neto é uma obra politizada. E aí nós recuperamos aquele termo que trabalhamos na aula passada, que é a literatura engajada. Nesse sentido, assistir muitas mortes e esse vagar termina em demonstrar que justamente a morte, ela é a empregadora do sertão, ou seja, é ela que dá o trabalho de verdade. Então, é uma forma um tanto quanto pessimista de ver a sociedade, de ver os padrões de trabalho e as relações sociais. Nisso, nós precisamos recordar que é o realismo se fazendo na obra do autor. É ela, a morte, então, que devem os empregos, o médico, o coveiro, a rezadeira, o farmacêutico. E perceba que só em trazer esses elementos que são citados na obra do autor, ele já traz a mistura do erudito com o coloquial. Por exemplo, a rezadeira, né? Há em vários trechos que nós vemos personagens da cultura popular se introjetar na sua obra. O vagar da zona da mata, onde há muito verde, em que a morte não poupa ninguém. Esse é um trecho que o autor trata em Morte e Vida Severina. Nesse sentido, ele retrata a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte, ou seja, sobreviver. O lema que nós temos visto muito no ano de 2020, sobreviva, viva, se faz muito presente também, pulsante na obra de João Cabral de Melo Neto. Perceba que é uma obra que fala muito de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. No poema, o Severino, ele pensa em suicídio algumas vezes, em um momento muito especial, ele até tenta, jogando-se no rio Capibaribe, por exemplo, mas é contido pelo carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. Neste momento, nós vemos a intertextualidade fazendo-se presente na obra do autor. Ele recupera a tradição judaica cristã, no qual tem os personagens José, Maria e Jesus Cristo, o filho deles, né, o Salvador, neste momento trazendo como se fosse uma mensagem de uma nova vida, uma mensagem de esperança. A renovação da vida, então, para o Severino, é uma indicação clara ao nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo de expectativas de remissão de pecados. Isso não significa que este homem, que foi Jesus, não irá sofrer também com as mazelas dos problemas sociais. Não é à toa que ele é julgado injustamente e crucificado, assim como os nordestinos. Os personagens, nós temos dois únicos personagens que se apresentam na obra: Severino, que é o narrador, personagem principal, um retirante nordestino que foge do litoral em busca de melhores condições de vida, e o seu José, que é um mestre carpina, é um personagem que salva a vida de Severino, impedindo que este se tire a própria vida. Um elemento muito importante que a gente precisa ter em mente é que esses são os dois únicos personagens nomeados na narrativa, mas nós teremos vários outros personagens, entre esses, vários outros severinos. O que o autor tenta nos trazer com essa perspectiva de vários personagens com o mesmo nome é que os nordestinos não é que eles sejam iguais,
mas eles são vistos como iguais, como os únicos, em duas instâncias. Primeiro, na instância do preconceito, por exemplo, quando nós vemos no Sudeste, na grande retirada, né, no êxodo do Nordeste para o Sudeste, na busca de melhores condições de trabalho, ali depois da década de 40 até a década de 90, em especial na década de 60, onde nós vamos ter a construção de Brasília, que irá contratar vários desses retirantes. E, em segunda instância, nós temos o próprio sertão formulando este personagem como único. Todos passam pelas mesmas mazelas, sejam eles patrões, donos de terras, ou até mesmo o trabalhador rural, aquele explorado. O programa do Jornal Nacional Arquivo N produziu uma série de reportagens sobre a obra João Cabral de Melo Neto, e eu gostaria de trazer uma pequena parte para vocês, no qual vai retratar tanto a vida do autor quanto a sua obra, e até, de certa forma, juntar os dois, lembrando que o próprio João Cabral de Melo Neto é um destes retirantes. Eu lia muito, compreende? Eu li sempre, desde menino pequeno, que eu vivi para ler, compreende? Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu me fiz amigo de um grupo de escritores Recife. Compreende? O interesse principal deles era a poesia. Compreende? E eu entrei naquela. Agora, se eu frequentasse um grupo de romancistas, talvez eu acabasse romancista. Eu saí de Pernambuco nas vésperas de fazer 23 anos. Né? Vim para o Rio pouco depois. Fiz concurso para Itamaraty, fui viver no estrangeiro, compreende? E está claro que eu não podia procurar no estrangeiro, porque no estrangeiro você procura sempre seu país, né? Mas meu país não era o Rio de Janeiro, de forma que eu nunca escrevi sobre o Rio de Janeiro, nem procurava o Rio de Janeiro nos postos por onde eu andava, compreende? A gente procura, em geral, a infância ou a adolescência, compreende? E o Rio de Janeiro, para mim, foi uma cidade onde eu vim, para onde me mudei, morei muito pouco tempo no Rio sempre, compreende? Quando me mudei adulto, de forma que é uma coisa psicológica normal, que o que eu procurasse fosse a minha infância, minha adolescência, compreende? E não minha idade madura no Rio de Janeiro. Compreende? Que eu devo dizer, aliás, que o Rio de Janeiro, com toda essa beleza que todo mundo reconhece, compreende? Que talvez eu seja um dos poucos a não reconhecer, compreende? Você não aguenta. Quando eu vim aqui para o Rio, antes de vir morar no Rio, eu vim com minha família para assistir o carnaval aqui do Rio. E um amigo meu do Recife me apresentou Murilo Mendes. Eu fui visitar o Murilo Mendes e disse que gostaria de conhecer o Carlos Drummond. E notei uma certa estranheza do Murilo Mendes. O Carlos Drummond, naquele tempo, não tinha essa projeção que tem hoje. Naquele tempo, os grandes nomes eram o Manuel Bandeira e o Jorge Lima. Compreende? O Murilo me apresentou o Carlos Drummond. Compreende? E o Carlos Drummond foi quem realmente fortificou no caminho da poesia. Compreende? Autores da segunda e da terceira fase, como o próprio João Cabral de Melo Neto nos fala, são contemporâneos, trocavam figurinhas, conversavam sobre o que eles estavam produzindo. Então é muito comum nós vemos uma obra referenciar ora o autor e ora a própria obra deste autor que lhes eram contemporâneos, né, que lhes eram conhecidos. João Cabral de Melo Neto, então, por influência do realismo espanhol, como nós tratamos, absorve o anti-idealismo, o anti-espiritualismo e anti-materialismo. É o que fará a sua obra ser mais realista. Os instrumentos, então, do realismo espanhol, que permitiu que ele escrevesse com mais clareza sobre o Nordeste brasileiro,
encontra-se em Morte e Vida Severina. Esse realismo espanhol, ele é um pouco mais cru do que o nosso, busca apresentar os vilimpêndios, os sofrimentos humanos através de uma representação mais tácita, mais visível dessa realidade. A obra, acima de tudo, de todas as perspectivas e idealismo que nós podemos produzir através dos estudos para ela, é uma ode ao pessimismo. Ode é aquele poema de exaltação ao macabro, ao fúnebre. É isso que nós vemos, por exemplo, ser retratado nos dramas humanos e a indiscutível capacidade de adaptação desses retirantes, né? Então é uma ode a esse retirante que consegue sobreviver mesmo diante das mazelas político, social e cultural que ele vai sofrer. O poema, ele tem esse realismo intrínseco nele por demonstrar a universalidade da condição miserável do retirante, que desemboca na identidade pessoal do próprio Severino e se demonstra também através de uma perspectiva humana, no qual todos nós iremos passar em um momento. Nós temos aqui um exercício no qual nós podemos ver bem isso. Esse trecho é a abertura do poema. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram, então, de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como, então, dizer quem fala ora vossas senhorias? Só daí do começo nós percebemos a perspectiva de identidade, a falta de uma identidade única para esse Severino que se apresenta por meio de vários. No texto 2, nós lemos assim: João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, que é o rio Capibaribe, retira-se, transfere-se aqui ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autorrepresentação do personagem na fala inicial do texto nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, a questão da identidade, pois esses traços biográficos são sempre partidos por outros homens, ou seja, partilhados. Com base no trecho de Morte e Vida Severina, que é o texto 1, e na análise crítica do texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência, ou seja, o período ali da geração de 45, aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da A. Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador, construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. C. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. D. Apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em uma crise existencial. Ou E. Descrição de Severino que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. Não, essa alternativa é um tapa na nossa cara, né? Super descabida. E aí nós percebemos, então, que a nossa melhor alternativa é a representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham da sua condição. A resposta a essa pergunta, como dizer quem fala, ora vossa senhoria, é expressa literalmente no poema através de muitos severinos que compartilham dessa mesma condição, dessa mesma figura do retirante, essa falta de identidade. Aqui, seres humanos, está terminando este primeiro bloco da nossa aula. Nós voltaremos agora, já mandarei o link para vocês, com um estudo sobre João Guimarães Rosa. Tudo bem?